Boa noite, jovens. Boa noite, todo mundo aí. Hoje vamos continuar nosso programa de intercâmbio aqui com o pessoal da ESEC. E solta a vinheta. Então, estamos aqui com o senhor Jefferson e com o senhor Otávio, que participaram da ESEC e tem muita coisa pra gente falar sobre intercâmbio, sobre a ESEC, como é que é o programa. Eu vou deixar que eles se apresentem, que eles contem com a experiência deles e como é que eles podem convencer vocês de fazer intercâmbio é bom quando a gente tiver todo mundo vacinado. Então vamos lá. Jefferson, você quer começar? Oi galera, tudo bem? Eu sou o Jefferson, hoje eu sou o diretor de marketing e relacionamento com o consumidor da ESEC em Aracaju e moro em Aracaju também, sou baiano, enfim, e aí fale um pouco de você também, Otávio. Oi gente, meu nome é Otávio, eu tenho 25 anos, atualmente sou estudante de engenharia de produção, trabalho como líder de administrativo e financeiro do Grupo Rede Mais, sou membro da ESEC aí há 4 anos, atualmente sou diretor de auditoria e compliance para recursos. E aí, Otávio, conta um pouquinho aí como foi sua experiência dentro da organização assim, da ESEC Aracaju, os cargos que você já teve aqui dentro, enfim. Boa, acho que é massa começar falando como eu conheci a organização, né? Eu tava começando a faculdade e eu queria muito ser representativo na área que eu tava estudando, que era engenharia de produção. Então eu tava ali um pouco testando várias áreas para eu entender um pouco o que eu queria para minha vida mesmo enquanto profissional. Aí surgiu a ESEC e eu estava atuando em outras coisas como empresa júnior, núcleo de empreendedorismo e tudo. E nesse contexto de testar as coisas surge a ESEC e é onde eu consigo me entender como um profissional ali da área de finanças. Dentro da organização, eu tive a oportunidade de gerir financeiramente alguns eventos, depois fazer gestão de auditoria interna do escritório. E aí as portas foram abrindo, consegui ser consultor nacional em finanças, depois posteriormente diretor localmente, né, no escritório da ESEC Aracaju, e outros cargos nacionais ali também na área de liderando um time de consultoria e também agora na área de auditoria em compliance para recursos, que é um órgão um pouco mais nacional aí da organização. Caramba, é muita coisa, né, Otávio? Otávio, me tira uma dúvida. Você se vê como hoje em dia, como um cara de finanças, um cara tendo uma carreira de gestionária de finanças? Ou você acha que é só uma fase, quer dizer que ele mostrou algo legal, mas você também quer buscar outras coisas para você? Cara, eu me vejo crescendo na área de finanças, sim. Como eu estava comentando, nessa fase de conhecer a organização e outras experiências, eu tive em outras organizações onde eu testei marketing, eventos, tentei área de projetos também, mas a área de finanças acabou abrindo portas para mim, né? Então hoje eu trabalho profissionalmente com isso, mas claro, ainda tenho muito a desenvolver, assim. A organização me ensinou e me mostrou essa área como realmente um plano de vida. Então hoje eu tenho um objetivo, uma meta de ser CFO de uma empresa, de uma organização. Então, nesses últimos 2 anos aí, eu venho me dedicando muito às experiências que contribuam para que eu chegue a esse objetivo de vida mesmo. Não acho que é uma fase, não. Acredito que a organização, inclusive, teve um papel muito importante para que eu definisse a carreira e o que eu quero ser. Falando um pouco também disso, como você vê que essa experiência assim, te impulsionou, né, para o mercado de trabalho e qual está sendo o diferencial, né? Qual foi esse diferencial? Cara, eu acredito que o primeiro ponto foi a própria identidade da organização de liderança jovem, assim, né? Você, às vezes, quando tá nessa fase, você acaba não se sentindo tão independente ainda, você não se sente tão seguro para ir até o mercado e tentar uma oportunidade. E a organização, ela traz essas características de liderança que te impulsionam mesmo a você tomar decisões e você correr atrás. Sobre a área financeira em si, para mim foi tudo. Eu comecei estagiando com apenas as experiências que eu tinha de organização, de ESEC, e claro que houve um choque ali, houve um aprendizado de mercado que se diferencia um pouco, mas eu entrei totalmente com experiências da ESEC e depois eu fui buscando as formações e tudo que o mercado poderia me oferecer. Um exemplo que eu guardo muito
foi logo nesse começo dessa carreira financeira, eu trabalhava junto com uma pessoa que era formada em administração, estava fazendo pós-graduação em finanças, assim. E na hora que a empresa precisou escolher, acabou optando por mim, que tinha apenas a experiência de organização, sabe? E isso é uma coisa que me fez refletir muito quanto, caramba, assim, a formação é importante, mas também todas essas janelas, oportunidades que você tem de aprendizado mais prático, de viver realmente na organização, como eu tive na ESEC, sendo diretor financeiro do escritório, com certeza contribuíram para que eu conseguisse, numa empresa, sentar com alguém, conversar sobre diversos outros temas que não fossem só finanças, porque eu estava ali recebendo aquele conteúdo da ESEC de liderança, muitas vezes de marketing, de vendas e tudo que o mercado hoje nos exige enquanto profissionais. Então, com certeza, para mim foi a base ali que me fez decidir e continuar buscar crescimento nessa área. Me tira outra dúvida aí, Otávio, que é tipo assim, hoje a gente tá numa fase de pandemia, tá? O intercâmbio deve ser um negócio que não deve estar rolando com o mesmo grau de impacto no mundo que rolava 2 anos atrás, né? Talvez alguns lugares já estejam começando a ser mais abertos, tal, mas assim, para brasileiro é mais complicado. Como é que ficou a questão estratégica da organização da ESEC, que vocês possam sempre, porque a ESEC é uma organização global, né? Teve alguma coisa da ESEC global que foi condicionada à ESEC nacional, assim, olha, tratem o negócio esse ano dessa forma, tenham esses objetivos, eu sei que é uma época de pandemia, eu sei que é uma época que a gente não vai vender tanto intercâmbio agora, eu falo vender, mas assim, a gente não vai ofertar, não vai ter tanto intercâmbio agora, então eu quero que vocês criem uma comunidade e tratem a comunidade com algum tipo de foco ou objetivo final. Pronto, eu acho que o principal ponto de partida para responder isso é que a organização ela é focada em liderança, né? O intercâmbio é o meio pelo qual a gente busca desenvolver liderança. Então, a organização ela não deixou de impactar na sua essência, assim. Sobre intercâmbios em si, o primeiro ponto é respeitar todas as legislações, todas as proibições, fechamento de fronteiras, tudo isso foi respeitado e globalmente houve um adiamento desses intercâmbios, né, que a gente chama de realizações. Então, todos os países que estavam mais críticos fecharam suas fronteiras. Então, houve um plano de contenção, claro que desafiador para a gente, acho que para qualquer pessoa, qualquer ramo, foi muito desafiador. Imagina para o de intercâmbios, que envolve justamente essa troca entre diferentes países num cenário como esse. Então, houve sim um cenário de contenção, houve adiamento, globalmente existem reuniões até hoje para falar sobre isso, caramba, como é que está o contexto, a gente pode voltar, não pode, essas realizações podem acontecer para quais países, como é que a gente faz. E também houve a criação, vamos dizer assim, de realizações remoto ou semi-remoto. Então hoje as pessoas têm a oportunidade de fazer uma parte do seu intercâmbio do seu próprio país, claro que com toda a troca, principalmente com a empresa, com a organização, mas existem também hoje e vem se desenvolvendo muito essa ideia dos intercâmbios remotos que, de certa forma, ainda propõe ali, promove uma interação entre diferentes culturas, povos e até vivências profissionais que acabam ainda assim desenvolvendo liderança. Eu estava falando até nisso que você acabou de trazer, como você vê, né? Você hoje também faz parte da entidade, né? Que cuida relacionado à auditoria sobre a parte de contratos e tudo mais. Como você vê a importância disso para a ESEC, né? Não só no Brasil, mas no mundo mesmo. Acho que a importância disso é primeiro pela nossa essência, de ser um movimento de liderança jovem. Na verdade, a organização ela surge de inconformações com a sociedade, com coisas que a gente está vivendo. Então a pandemia talvez seja só mais um cenário em que a gente enfrenta enquanto jovem líder, de se desenvolver, de lidar com todas essas questões globalmente. Então, as próprias discussões entre países, de você acompanhar toda a crise que um país ou outro está passando naquele momento, a organização te dá um crescimento e uma vivência muito grande disso. Um dos grandes benefícios de ser da ESEC é que você se torna um cidadão global, né? Isso significa que você está a par de tudo que está acontecendo em outros lugares por essa troca.
Recentemente a gente teve um movimento de protestos nos países da América Latina e a gente nesse momento estava num chat e o pessoal começou a se posicionar sobre isso enquanto estavam acontecendo reuniões da organização, as pessoas estavam no chat falando, caramba, SOS, socorro, olha como está nosso país. Então a gente está muito mais a par disso e no momento que a gente tem conhecimento, a gente começa a agir sobre, né? E esse é o papel da organização aí, seja em pandemia ou em qualquer outro cenário que a gente enfrente globalmente. Tá, e também pensando um pouco também, Otávio, assim, pensando até mesmo no futuro, assim, o que você vê como a organização pode ajudar a galera e, tipo, te ajudou para você chegar em algum lugar, sabe? Cara, eu acredito hoje, assim, que um dos grandes desafios, como eu já até havia comentado, do jovem, aí trazendo para muito a vida pessoal, é decidir primeiro o que você quer da sua vida, qual o seu propósito, o que você quer seguir como carreira, e a organização ela tem esse primeiro papel de fazer com que você tenha um conhecimento sobre diferentes áreas. A gente tem lá profissionais da saúde trabalhando com vendas, profissionais de marketing trabalhando com finanças. Então você consegue ter essa mistura e isso faz com que você se conheça também. Depois o grande desafio que a gente tem hoje enquanto jovem de conseguir as oportunidades. E organizações como a ESEC mostram o poder que um jovem tem de mudar a organização, de trabalhar, de trazer ideias boas, porque a gente, enquanto jovem, se desafiou a entregar intercâmbios e discute questões globais e traz toda essa vivência, e com certeza para uma empresa isso tende a evoluir bastante todo aquele ambiente. Então é muito importante para mim hoje chegar numa entrevista, num lugar e falar, caramba, eu vivi essas experiências na ESEC, eu já lidei com isso, eu trabalhei com isso, e esses desafios vêm todos os dias, né? Por exemplo, na ESEC, quando a gente fala sobre metas, sobre propósito, hoje, por exemplo, eu acredito que as grandes empresas, se a gente for ver startups, estão muito mais conectadas a propósito, né? Qual o seu propósito, qual a sua cultura, e com certeza a ESEC é um grande pontapé inicial para muitos jovens, para entrar em todo esse universo, seja empreendedor, seja do voluntariado, e com certeza agrega muito para qualquer jovem que quiser se desafiar. Beleza, eu queria ver uma pergunta aí pros dois aí, que é como é que, porque a gente já tá terminando aqui nosso tempo, né? Como é que vocês enxergam o próximo ano da ESEC, assim? O que é que vocês... Eu sei que, assim, não só da ESEC, como é que vocês enxergam para vocês também o próximo ano? Inclusive, se vocês querem fazer intercâmbio, para qual lugar vocês querem fazer mais intercâmbios e por que também? Boa. Olhando globalmente, eu vejo a ESEC mais se profissionalizando, vamos dizer assim. Existe um foco, uma tendência a um foco muito maior para os nossos produtos voltados a empresas, a startups. Então, acho que a ESEC globalmente está tendo esse direcionamento de vamos entrar mais nas empresas, vamos viver mais esse mundo profissional, que se a gente muda as empresas, a gente está também impactando muitas pessoas e gerando liderança nesse ambiente também, que é desafiador, assim como o ambiente das ONGs é também um ambiente muito desafiador para desenvolver liderança. Eu acredito que Egito, sempre que eu falo, que eu vejo as pessoas falando de Egito, elas têm um impacto cultural muito gigantesco, assim, de um choque, né, que você tem. Então, eu acredito que o Egito é o lugar. Teve aquele médico lá esses dias, né? Eles não gostam do Egito, aí só não lá fazer esse tipo de brincadeira por lá, viu, velho? O cara foi... Não sei se vocês ficaram sabendo lá, o médico... O cara foi insultar a mulher lá, fazer piadinha de quinta série mesmo, de falar, sei lá, palavra de baixo calão em português, ela não entendendo, ela fala, ok, legal, E aí, no Egito, a lei é um pouco mais rigorosa com quem faz esse tipo de piada, né? E aí o cara, acho que foi preso, não sei se foi preso, mas tava pra ser preso, enfim. Então, e a gente viveu na organização, não sei se o Jefferson lembra, mas a gente teve intercambistas lá em épocas como Primavera Árabe e grandes movimentos revolucionários nesses países. O Egito, por exemplo, se você vai ver os relatos das pessoas que vão, há esse choque cultural muito grande, principalmente com relação às mulheres, né? De como os homens olham para as mulheres e como é que isso é considerado. Então, acredito que esse impacto aí, com certeza, desenvolve muita gente para entender seu próprio espaço, seu lugar e os privilégios que tem
no país onde a gente vive. Nossa, agora pensando, eu acredito muito que o Otávio falou, acho que a Isaac vai vir muito nessa pegada profissional. Eu acho que olhar para o jovem enquanto no mercado de trabalho, enquanto o jovem empreendedor, né? Acho que vai vir muito nesse olhar. E também acho que também um dos principais focos vai ser o consumidor no centro, né? O Customer Centric. Acho que eles vão trazer muito isso de olhar para o consumidor cada vez mais, principalmente aí, que imagina, temos 2 anos aí em pandemia e o quanto de pessoas que estão aí para realizar intercâmbios, então quanto a gente tem que parar para olhar para o nosso consumidor, para que essas pessoas tenham uma experiência completa, uma experiência que agregue realmente, né, na vida delas. Então acho que também a Isaac vai trazer um olhar muito mais forte aí nos próximos meses e no próximo ano, né? E aí, países, eu tenho 2 vontades. Acho que a Argentina, eu já fechei para a Argentina, próximo ano, um voluntário, e espero muito poder realizar. Então, eu gosto do país, já tanto pela parte cultural, como a paisagem, né, enfim. E aí, também o projeto que eu vou fazer é na parte de marketing, que é a área que eu tenho gostado bastante de ajudar uma ONG lá. Então, vai ser muito importante para mim. E também outro país que eu queria ir muito, muito mesmo é a Colômbia. Também acho que mesmo agora vendo os protestos, né, que o Otávio falou que está tendo aqui na América Latina, mas eu acho que a Colômbia, desde de novo, assim, eu sempre olho, me interesso, gosto do país, acho que sempre pesquiso coisas assim. Então são dos países aí de língua espanhola, né, assim, que eu tenho me interessado bastante, assim. E o que você falou sobre esse cara é real, acho que ele já foi preso e é uma falta de respeito, né? Assim, também pensando nisso, aí acho que ele faltou um pouco de liderança aí de exemplos de liderança aí pra ele entender a falta de... É o pacote básico. Vou no país, vou ver o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer lá, né? É tipo o pacote básico pra você que vai viajar pra um lugar e saber o que pode fazer lá, né? E respeito, mas assim, né? Jefferson, o seu negócio de intercâmbio, você vai pra Argentina. Sim. Esse é o ponto, você vai pra Argentina, aí na volta, você não volta pro Brasil. Você dá Colômbia. aquele signal, pega um Chile, aí vai subindo, vai pegando a Venezuela, uma Colômbia, e aí depois volta pro Brasil, pô. Então, só fazer quem sabe, né? Faz um círculo assim. Já conheço, né, um pouco da América do Sul, aí depois eu volto pro Brasil. Isso mesmo. Senhoras e senhores, obrigado pelo tempo, obrigado pelo papo. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, tenha gostado desse papo. Então deixa o like aí, se inscreve no canal do CJE, que a gente faz muito mais conteúdo aí sobre empreendedorismo, sobre marketing, negócios, enfim. O que você precisar para começar a empreender na sua vida, a gente produz. E boa noite a todos, boa tarde a todos, bom dia a todos. Até a próxima, obrigado pessoal, valeu. Até mais.